Amém? A gente vai dar continuidade ao nosso novo tema que a gente está abordando, que é o tema servos dessa geração, né? Então, o Mateus, no último sábado, ministrou sobre o servo de casa, né? Aquele que serve em casa, que honra a esposa, que honra a mãe, que honra a casa, né? Servindo em casa. E hoje eu quero falar sobre o servir da igreja, né? No contexto da igreja, né? Eu queria pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 10. Romanos, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito e sirvam ao Senhor. Né? Então aqui tem esse direcionamento, né, do apóstolo, né? Sirvam ao Senhor, né? Então é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Não é, eu creio que não é algo que a gente pode deixar de lado, tipo, eu quero servir ou eu não quero servir. O Senhor está falando aqui para a gente servir, né? E já começa dizendo assim, né? Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, né? O que é isso? É amor de irmão, é você tratar a pessoa como seu irmão, como a sua irmã, né? Nunca lhes falte o zelo e sejam fervorosos no espírito, né? É importante essa questão do zelo, né? Do cuidado, do cuidado com as coisas do Senhor, né? Com a casa do Senhor, né? Sejam fervorosos no espírito e sirvam a Ele, né? Então a gente entende isso, que a gente somos servos, certo? Somos chamados para servir, né? Nesse contexto de igreja, né? Sobre essa parte de servir na igreja, né? Que às vezes a gente entende errado o que é a igreja, né? Porque às vezes a gente fala até por expressão, né? Tipo, vamos para a igreja. Só que eu creio que a maioria aqui entende que nós somos a igreja, certo? Isso aqui é apenas um lugar que a gente usa, um acessório que a gente usa bem, né? Um espaço, um galpão, mas a igreja mesmo somos nós, né? A palavra diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então aqui a nossa igreja local, né, que a gente usa, a gente serve aqui, a gente vem aqui adorar a Deus, se alimentar da palavra dele, mas essa é a nossa igreja local, é um acessório que a gente usa, porque a igreja de verdade somos nós, né? É eu e você, nós somos a igreja, certo? Nós somos o corpo de Cristo, somos vários membros, mas fazemos parte de um mesmo corpo. Se puder abrir para mim ali no telão, no livro de Hebreus, no capítulo 10, Hebreus 10, 25. Diz assim: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Né? Então, ali diz, não deixamos de nos reunir como igreja. Não está dizendo para a gente se reunir na igreja, mas sim se reunir como igreja. Então, a gente está aqui, nós somos igreja e nos reunimos para adorar a Deus. Né? Se você está na sua casa, se você está na rua, se você está em qualquer lugar, quando você se reúne com alguma pessoa ali, você está servindo, certo? Jesus Cristo se faz presente no nosso meio. Porque a palavra diz que onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, eu creio sim que Jesus Cristo está aqui nessa noite, mas eu creio também que Ele está lá na minha casa e na sua casa, quando a gente se reúne num GC, numa reunião, por exemplo. Então, a gente somos uma geração privilegiada, se nós parar para pensar nesse contexto de ser igreja, né? Porque Deus se manifesta no nosso meio, se manifesta nas nossas vidas. No Antigo Testamento funcionava um pouco diferente.
tinha a questão da tenda que o Senhor ordenou que Moisés edificasse, construísse, depois o templo, né? E ali Deus se manifestava, a glória dele se manifestava ali. Mas depois veio Jesus, né? Ali na cruz, quando ele brada em alta voz e diz está consumado, né? Aquele véu que separava, ele não separa mais, né? Ali, a partir daquele momento ali, a presença de Deus não estava mais restrita num ambiente físico, restrita num prédio, numa casa, num galpão. Né? Então a gente somos privilegiados por isso. Né? Então, nesse contexto da gente ser igreja, da gente ter esse relacionamento, esse contato direto com Ele, a gente tem que aproveitar isso e usar do jeito certo. Né? Como a gente leu ali em Romanos, sirvam ao Senhor. Então, a gente devemos servir ao Senhor. No livro de Atos 48, né, fala ali que não habita, o Altíssimo não habita em casa feita por mãos humanas, né? Não diz aqui que ele nunca habitou ou não habitava, ele habitava, mas agora ele já não habita mais, né? No livro de, se puder abrir ali no telão, o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 22. Efésios 2, 22. Né? Diz ali que nós somos morada de Deus, né? Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. Abre para mim agora no livro de Gálatas 5, Gálatas 5, 13. Diz assim a palavra: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Né? Então ali diz que a gente tem essa liberdade, mas que a gente deve usar isso do modo certo, não usar para viver numa vida de pecado, mas de servir uns aos outros com amor. Né? Aquele amor fraternal, como a gente viu ali, aquele amor de irmão, de servir com amor. Né? Isso é algo que a gente tem que parar para analisar isso, né, o amor, porque tudo a gente vê pela palavra que envolve o amor ele vem antes de tudo, né? Então quando a gente vem aqui na igreja, a gente tem o nosso momento ali de descontração, como é que é a palavra agora? Descontração, é um momento que a gente se diverte, que a gente se entretém, brinca, isso é legal, isso é importante, mas a parte de servir com amor, a gente tem que parar para pensar que, tipo assim, a gente está servindo para Deus, a gente não está servindo para homens. Por exemplo, quando a gente vem aqui na igreja limpar, arrumar, quando a gente vem fazer qualquer outra atividade, algum serviço, às vezes tem que lavar alguma coisa, ministrar aqui na frente, cuidar do estacionamento, qualquer uma dessas coisas, a gente tem que entender que quando a gente faz isso, a gente não está fazendo para homens, mas a gente está fazendo para Deus. Né? Quando alguém pede alguma coisa para você, alguma tarefa, algum favor, e você tem o cuidado de fazer, ou pelo menos tentar fazer bem feito quando alguém te pede isso. Agora, imagina como a gente deve se comportar diante disso, de algo que é para Deus, não é para um homem. Então, entra essa questão do zelo, da gente ter zelo e ter amor para fazer aquilo dali. Porque a gente está servindo ao nosso Deus, não é qualquer um, não é qualquer pessoa, é Deus. Então é importante a gente ter isso, ter esse amor para servir aos outros na casa do Senhor. Se puder abrir para mim ali no livro de 1 Pedro 4:10. Primeira Pedro 4:10 diz assim: Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Né? Então ali já está falando para a gente exercer o dom que recebeu para servir os outros. Né? Interessante, aqui não está escrito que você pode receber, que você vai receber. Aqui diz que você recebeu um dom.
Talvez você não tenha descoberto ainda o seu dom, mas você recebeu. Você tem que descobrir isso dali. Né? Vai descobrir isso no momento que você estiver servindo, no momento que você estiver ajudando em algo na casa do Senhor. Mas aqui diz que o dom que você recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. No livro de 1 Coríntios, se quiser abrir ali, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Né? Aquilo que eu falei, né? A gente está fazendo para Deus. Nada que a gente faz para Deus é inútil, é vão. Até um copo de água que você traz aqui na frente, até um chão que você varre, quando você está fazendo isso para o Senhor, isso não é em vão, não é inútil. Porque Ele recompensa, mas só o fato da gente ter a vida que a gente tem, só o fato da gente ter a salvação, de acordar e dar graças pelo dia, isso já é motivo suficiente da gente ter esse amor no nosso coração para servir a Deus, como gratidão. Aqui na nossa igreja aqui, a gente tem os nossos ministérios, a gente serve aqui de várias formas. Tem alguns irmãos que fazem uma coisa, outros que fazem outra. Tem irmãos que fazem 2, 3, 4 coisas. E até o Cris e a Hannah têm convidados sempre ali nos cultos de celebração, ali no Aba News, para quem deseja servir nessa área do Ministério do Louvor, por exemplo. Um dos ministérios da nossa igreja é o Ministério do Louvor. Eles sempre convidam, né? Porque a gente precisa, seria bom que todo mundo servisse, né? Esse é um plano de Deus para a tua vida, que você sirva a Ele, porque é algo gratificante você servir a Deus. Teve até um pastor, foi o pastor Jamerson Kiena, se eu não me engano, aquele da Nova Zelândia. Ele veio ministrar aqui uma vez e falou aqui, lá na igreja local deles, ele estava com tanto serviço para fazer, e ele tinha poucas pessoas para trabalhar ali na obra. E aí ele usou uma expressão bem interessante. Ele falou que eles estavam como no futebol, parecia que eles estavam cobrando escanteio e correndo na área para cabecear a bola. De tanta coisa que eles tinham para fazer, só que não tinha tanta gente assim para ajudar. Isso, na época, claro, a igreja dele não tinha tantas pessoas, hoje tem. E a nossa igreja, graças a Deus, ela está crescendo, está com bastante gente, e eu creio que vai aumentar essa quantidade de pessoas. E eu queria fazer um convite para você servir. Né? Se você que está sendo discipulado, que é batizado, que frequenta os cultos, que frequenta um GC, a gente quer estimular você a servir. Né? No que você puder fazer, no que você puder aprender, a gente está disposto a se ajudar, né, como igreja, servindo ao Senhor. Né? No livro de Hebreus, capítulo 6, no versículo 10, Hebreus 6, 10. Diz assim, ó: Deus não é injusto, Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por Ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Né? Então, ele diz que Deus não é injusto para esquecer do trabalho de vocês. Né? Então, a gente tem uma recompensa, a gente tem o nosso galardão quando a gente serve a Deus, porque Ele não é injusto, Ele não esquece das coisas que você faz. Você faz por amor a Ele, você faz por amor ao teu próximo, ao teu irmão, à tua irmã, por amor às pessoas. Ele não esquece também quando você vem servir aqui na igreja. No livro de Colossenses 3, 23, esse é até o tema da camisa do Ministério da Comunicação, né? Que diz que, né, tudo que fazeis de todo o coração, para com o seu Deus e não para homens. Né? Então aqui batendo nessa tecla mais uma vez, de quando você está servindo, você não tá fazendo isso para as pessoas, para os obreiros, para o pastor, para os diáconos,
você está fazendo para Deus, né? Tudo que você faz, né, em nome do Senhor, você está fazendo para Ele. Você não está fazendo para as pessoas. Então, é importante ressaltar essa questão ali do zelo, do cuidado e do amor. A gente tem que ter amor para fazer essas coisas. Eu queria estimular você que ainda não serve, tem o desejo de servir, não sabe em qual ministério você pode servir, você vai descobrir um dom, um talento seu. Mas é bom que você sirva. Você não precisa ser especialista em alguma área. Você só precisa servir. E é tão bom quando a gente vem aqui na igreja, na nossa igreja aqui de manhã, para fazer alguma coisa, para limpar, às vezes para pintar. Porque é legal estar junto com a galera aqui arrumando, preparando as coisas pro culto, porque às vezes a gente chega em cima da hora, a gente chega aqui e tá as cadeiras tudo bonitinhas, o chão varrido, mas é porque vêm algumas pessoas ali mais cedo e fazem isso. Né? E é importante a gente cuidar do que é nosso, né? Porque esse lugar aqui é meu e é seu, certo? Nós somos igreja, nós somos um corpo, somos membros, mas de um mesmo corpo. Então, a gente pode cuidar e pode zelar por aquilo que é nosso, por aquilo que o Senhor nos deu, esse lugar aqui. Né? Então, eu convido você se você ainda não serve, tem esse desejo de servir, e você vai ser bem recebido. Porque a gente precisa, né? A gente precisa, como a palavra diz, que a gente tem que servir. A gente viu aqui é, em algum, um, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 referências diferentes sobre você servir, sobre como você deve se portar nessa questão de servir ao Senhor. Né? Então, é algo importante que eu queria deixar aqui para você, essa questão do você servir. No último sábado, o Mateus ministrou, foi bem ousado ali, falando sobre o servo da casa e a importância do servir em casa, que às vezes a gente negligencia algumas coisas. Como até depois que ele ministrou isso ali, eu cheguei em casa no outro dia, eu lavei louça, fiz um monte de coisa. Não que eu não fizesse antes, não que eu não fizesse, mas depois que ele ministrou aquilo dali, eu comecei a dar uma importância a mais, pensando, pô, eu tenho que tomar, tenho que fazer com mais zelo, com mais cuidado, com mais tempo, tenho que caprichar nessas coisas. Então, isso falando da nossa casa, né? A casa da sua família, por exemplo, é um lugar que você tem que servir ali, que você tem que ajudar a carregar o fardo um do outro. E no nosso contexto de igreja, na nossa igreja local, também é importante que você sirva, mas você tem que ter amor por isso, você tem que querer servir, porque é a vontade do Senhor para nós, que servimos juntos, para nos edificarmos e para glorificar o nome de Deus nisso. A gente viu ali sobre, né, o zelo e o cuidado. E ali no livro de 1 Coríntios, né, de ser dedicados à obra. Então, se você tem esse desejo, se você começou a servir agora, sempre se lembra disso, de ser dedicado, de ter um cuidado com as coisas que é do Senhor, né, cooperando ali com os outros, se ajudando, buscando melhorar, né, no que você está fazendo, buscando ajudar os outros irmãos que estão envolvidos ali na obra. E como diz ali no livro de Colossenses 3, né, fazer de todo o coração, porque a gente não está fazendo para qualquer pessoa, a gente está fazendo para Deus. Né, independente do que tu faz, talvez você tenha servido só na parte ali do estacionamento, ou talvez entregando envelopes, trazendo água aqui na frente, mas isso é servir. Isso já faz parte desse ministério de servir. Você está fazendo isso para Deus, né, e não para homens. Está fazendo em nome de Jesus, na casa do Senhor. Né? Então, se você já está fazendo isso, amém, glória a Deus por isso. E que continue assim. Você pode servir em outras áreas, em outros ministérios. Como a gente viu ali no livro de 1 Pedro, né, o dom que você recebeu de Deus. Então, você tem um dom. Talvez você não tenha descoberto esse dom ainda. Mas você vai descobrir esse dom quando você começar a servir. Quando você começar a se dedicar na obra do Senhor. E Ele vai mostrar isso para você. Porque a palavra diz que você recebeu
recebeu de Deus. E se você recebeu, você tem que exercer, você tem que usar isso dali. Então eu queria deixar essa palavra para você, uma palavra bem breve. Queria chamar o Ministério do Louvor para subir ali em cima. Eu queria que a gente saísse daqui com esse pensamento, com esse intuito, sabe, de servir na casa do Senhor, por amor a Ele, né, obedecendo a palavra dEle, né, servir uns aos outros, né, exercer o dom que você recebeu de Deus, ser dedicado na obra, né, porque Deus não esquece do teu trabalho, não esquece do nosso trabalho, né, e tudo o que a gente fazer, né, que façamos de todo o nosso coração, que façamos com amor, que façamos com cuidado, com zelo, porque nós estamos fazendo isso para Deus. Queria convidar vocês para se colocarem de pé. Queria fazer uma oração com vocês agora. Amém. Pai, Senhor, primeiro de tudo, Pai, queremos te agradecer, Pai. Agradecer por tudo que o Senhor já fez na nossa vida, por tudo que o Senhor está fazendo, Pai. Obrigado, Senhor, por ter nos tirado de onde Tu nos tirou e nos ter colocado, Pai, onde estamos hoje, Senhor. Por ter mudado a história de nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor. Pai, perdoa-nos, Senhor, pelas nossas falhas, nossas fraquezas, nossas transgressões, iniquidades, nossas palavras, nossos pensamentos e atitudes, Pai. Purifica, Senhor, o nosso coração, purifica a nossa mente, Pai. Purifica-nos, Senhor, que os nossos pensamentos, Pai, que os nossos corações estejam voltados para Ti, Pai. Para Ti, Senhor, para as coisas que vêm do alto, Pai. Coloque, Senhor, no nosso coração esse amor, Pai, por servir com alegria, Pai, com paixão, com temor a Ti, Pai, com zelo e cuidado, Senhor, fazendo de todo o coração, Pai, porque é para Ti, Senhor. A Ti damos honra e glória, Pai, porque Tu és digno de receber, Senhor, toda honra e toda glória, Pai, porque Tu és santo, Pai. Santo, santo é o Teu nome, Senhor. Tu és o alfa e o ômega, Pai. Tu és o início e o fim. Tu és tudo para nós e sem Ti não somos nada, Pai. E nada podemos fazer. Queremos depender apenas de Ti, Pai. Queremos depender de Ti, Senhor. E descansar em Teus braços, Pai. Descansar em Teus braços, Senhor. Desperta, Pai, esta noite o coração de cada um, Pai, a servir. Aquele que ainda não serve, Pai. Coloque isso no coração dele. De servir com amor. De fazer, Pai. De fazer as coisas para Ti, Senhor. De glorificar o Teu nome, Pai. Servindo em Tua casa. Servindo uns aos outros, Pai. Com esse amor fraternal, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que possamos sair daqui com a nossa mente transformada, Pai. Com o nosso coração, Senhor. Com esse desejo, Pai, de servir na Tua casa, Senhor. De fazer a Tua vontade, Pai. Que seja feita, Senhor, a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Porque Tu sabes o que é melhor para nós, Pai. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Amém.